2025 chegou e com ele mais 365 novas oportunidades de vivermos uma vida de abundância. É neste mês que a gente começa a fazer nossos planejamentos, a gente define as nossas metas, a gente começa a colocar nos papéis quais são os nossos sonhos e começamos a querer criar novos hábitos, né? Tem alguns que vai para academia, uns começam a caminhar, enfim. É nesse mês que a gente começa a sonhar sem limite, acreditando que a gente vai conseguir cumprir tudo até o final do ano. E eu já virei o ano declarando que esse vai ser o melhor ano da minha vida. E eu declaro isso pra você também, tá? Esse ano vai ser o melhor ano das nossas vidas e eu acredito muito. E quero que você comece a acreditar também, tá bom? Eu já sentei com a Nai, minha esposa, a gente já começou a fazer os nossos planejamentos, colocamos as nossas metas no papel. Estamos planejando bastante coisa para esse ano de 2025. Tem projetos aí pra gente viajar para fora do país. Cara, nós estamos sonhando, porque sonhar não custa nada, né? Então a gente colocou ali no papel, lógico que são metas atingíveis, alcançáveis, nada muito assim fora da nossa realidade. E o que nós precisamos fazer para cumprir essas metas, de fato, é ver se essas metas que nós estamos definidas estão alinhadas com aquilo que Deus tem preparado para nós nesse ano de 2025. Mas sabe o que é uma coisa interessante? Nada disso que nós estamos planejando, nada disso que nós colocamos no papel, por mais que seja necessário a gente fazer isso, porque nós precisamos saber para onde nós estamos caminhando e onde nós queremos chegar, é que nada disso vai garantir que esse vai ser o melhor ano da nossa vida, tá? Por mais que as metas são maravilhosas, por mais que tem viagens maravilhosas pra gente fazer, não é isso que garante que nós vamos ter o melhor ano da nossa vida. Mesmo que se a gente cumprir todas essas metas, isso não vai garantir que esse vai ser o melhor ano da nossa vida. Mas existe uma coisa, apenas uma coisa, que pode garantir que 2025 se torne o melhor ano das nossas vidas, mesmo sem a gente cumprir todo esse planejamento que a gente tem feito. E é sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola de Propósitos. Eu sou Axel e antes da gente continuar a nossa aula de hoje, eu preciso te pedir duas coisas e depois eu vou te pedir mais uma, mas eu vou deixar essa para o final do vídeo, que é um convite que praticamente não tem como você dizer não, tá? Mas a primeira coisa que eu quero te pedir é que se inscreva nesse canal. Eu acredito que assim como eu, você também não quer que esse conteúdo pare em você. Então, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser atingidas com essa palavra de Deus que nós vamos conversar nessa aula de hoje aqui, tá? E também deixa um like aqui, porque toda vez que você deixa um like no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele começa a entregar para mais pessoas. Então, eu conto com você para essa missão, tá bom? Tem mais uma coisa que eu quero te fazer, é um convite que não tem como você não aceitar, tá bom? Então, daqui a pouco eu falo sobre esse convite. Então, vamos para a aula de hoje. Quando Jesus inicia o seu ministério, algo muito interessante começa a acontecer. Ele começa a chamar as pessoas que vão caminhar com ele, as que se tornarão seus discípulos, e a gente começa a ver nos relatos que é uma aceitação que quase que de imediato. E o mais interessante é que muitas dessas pessoas deixam para trás profissões, famílias, negócios para seguir um judeu que diz ser o Salvador. Se olharmos bem para a história, essa era a visão que aqueles homens tinham de Jesus. Era um judeu que dizia ser o Salvador. E a pergunta que eu me fiz quando eu comecei a olhar com essa perspectiva, trazendo ali uma perspectiva mais humana, mais terrena, como se eu tivesse lá naquela época, sem às vezes ainda ter o discernimento, o entendimento de toda a espiritualidade que estava por trás de Jesus, eu comecei a me perguntar, cara, o que fez esses homens tomarem essa decisão de largar tudo, de abandonar tudo, para andar com um cara que se dizia ser o Salvador do mundo? A Bíblia deixa bem claro para nós que Jesus, ele não era diferente dos demais. Quando ela mostra para nós que foi necessário um beijo para que os guardas romanos identificassem quem era Jesus. Isso fica mais evidente também quando nós olhamos para os relatos a respeito daqueles que caminharam com Jesus e nós não achamos nenhuma descrição a respeito da sua aparência. Então, o que fez aqueles homens entregar literalmente as suas vidas
para o ministério de Jesus? Uma coisa bem simples, eles tinham um comparativo. Antes de Jesus vieram outros profetas que também eram usados por Deus. Eles também curavam, eles faziam milagres, eles profetizavam e acontecia, curavam leprosos, entravam em fornalhas e não eram queimados. Ou seja, existiram outras pessoas que vieram antes de Jesus que faziam praticamente os mesmos milagres que Jesus fez. Porém, tem uma coisa que Jesus tinha que esses outros não tinham. Jesus tinha autoridade no falar. João vai descrever para nós, no capítulo 1 do seu evangelho, que no princípio ele era o verbo. Ou seja, Jesus ele era a palavra encarnada. Essa autoridade fazia com que Jesus fosse extremamente diferente de todos aqueles que vieram antes dele. Mas aqueles homens que foram chamados por Jesus só conseguiam ver isso porque eles tinham esse comparativo. Eles conseguiam olhar para os profetas que vieram antes de Jesus e olhar para Jesus e dizer, cara, ninguém falou da forma que esse cara fala. Os milagres eu já ouvi, são os mesmos. Meus pais, meus avós me contaram a respeito desses profetas e são os mesmos. Porém, a forma com que esse cara fala, ninguém nunca falou. E o que isso tem a ver com o seu 2025? Tudo. Todos nós, independente da idade, somos formados por 7 áreas que norteiam a nossa vida, que constroem a nossa vida. A área emocional, que se trata do indivíduo, a área espiritual, a conjugal, a profissional, a financeira, a área familiar e a liderança, onde a gente vai falar de ministério, ministerialmente. E é o desenvolvimento dessas áreas que mostram se nós estamos bem na fila. Quando nós viramos o ano, nós conseguimos fazer uma retrospectiva. E aí a gente começa a analisar o que deu certo, o que foi bom, o que não deu tão certo assim, o que foi ruim. Nós temos essa métrica, é um comparativo que nós temos a respeito do ano que a gente acabou de viver. Às vezes nós nem colocamos isso no papel, mas deveríamos, tá? Nós precisamos começar a escrever quais foram os acertos que a gente teve e quais foram os erros que a gente teve. Para quê? Para a gente poder analisar essas métricas e saber o que nós precisamos mudar para o ano que nós vamos viver agora. É com esses dados que nós vamos iniciar esse novo ano. E é através desses dados que nós vamos tornar o nosso 2025 o melhor ano das nossas vidas. Mesmo que a gente não consiga cumprir todo o planejamento que a gente fez, o que vai contar no final, o que vai mudar no final, é se nós conseguimos lidar com as 7 áreas da nossa vida e fazer com que ela se torne cada vez melhor. E para que a gente tenha clareza do que nós estamos falando aqui dessas 7 áreas, eu vou trazer uma breve apresentação de cada uma delas, tá bom? A área emocional, que é nós como indivíduo, é quando Deus nos chama a cuidar do nosso interior, reconhecendo as nossas emoções e buscando equilíbrio. Em Provérbios 4:23, somos lembrados, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende de toda a sua vida, ou dele procede todas as coisas da sua vida, em algumas traduções. Nosso emocional afeta todas as demais áreas, e por isso precisamos da paz que Deus nos pode dar. Filipenses 4:7. Em segundo, a nossa área espiritual. A base de todas as áreas da nossa vida está no nosso relacionamento com Deus. Jesus ensinou em Mateus 6:33, busque, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Cultivar a vida espiritual fortalece nossa fé e nos prepara para enfrentar os desafios com propósito e confiança. A terceira área é a conjugal. O casamento é a aliança sagrada criada por Deus, como vemos em Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma só mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quando o casal vive em harmonia, submissos a Cristo, em Efésios 5, do 21 a 33, vai falar mais sobre isso, o lar se torna um reflexo do amor de Deus. Em quarto, a nossa área profissional. Nosso trabalho é uma oportunidade de glorificar a Deus e ser luz. Em Colossenses 3:23 e 24, somos exortados. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Trabalhar com excelência reflete a nossa fé e testemunho cristão. A nossa quinta área é a área financeira. A Bíblia nos ensina a sermos mordomos fiéis dos recursos que Deus nos confia. Em 1 Timóteo 6:10, somos advertidos sobre o amor ao dinheiro.
Mas em Provérbios 3, 9 a 10, somos encorajados a honrar ao Senhor com os nossos bens. A generosidade e a boa administração refletem o coração de Deus. A nossa sexta área é a área familiar. A família é a base da sociedade e deve ser edificada na palavra. Em Josué capítulo 24, versículo 15, declara-se: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pais são chamados a ensinar e guiar os seus filhos no caminho de Deus. Provérbios 22, versículo 6. E todos na família devem cultivar o amor e a unidade. A nossa sétima área, e não menos importante, é a nossa área da liderança. Não só a nossa liderança como sacerdote da casa, como líderes da nossa casa e da nossa família, mas também a nossa liderança no âmbito ministerial também, tá? Quando nós servimos na comunidade, quando nós servimos na igreja. A liderança cristã é uma posição de serviço. Jesus nos deu exemplo em Marcos 10:45, que diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Liderar no ministério exige humildade, dedicação e compromisso com o propósito de Deus. Gente, presta atenção, nós precisamos entender que todas essas 7 áreas que eu acabei de citar aqui, elas são interdependentes. O que isso significa? Elas são interligadas, ou seja, uma está ligada à outra, então quando uma está desalinhada, ela vai afetar automaticamente outra, e elas são dependentes também. Então não tem como você ser muito bom na liderança ministerial se você não é um bom líder na área familiar dentro da sua casa, se você não está cuidando da sua casa. Ou seja, não adianta você ser um ótimo pastor, um ótimo líder de jovens, um ótimo obreiro, um ótimo líder de louvor, se dentro da sua casa as pessoas não têm essa mesma perspectiva de você. Não adianta você ter as suas finanças extremamente bem organizadas se a sua área espiritual for destruída. Não tem como você ser ótimo no governo das suas emoções se você não consegue ser um ótimo profissional ou até mesmo um excelente marido, uma excelente esposa. Então, nós precisamos entender que todas essas 7 áreas que foram citadas aqui, elas são interligadas e elas são dependentes uma da outra. É necessário que a gente cultive, trabalhe, que a gente construa as 7 áreas da nossa vida. Lógico, nós não conseguiríamos às vezes ser 10 em tudo. A gente não vai conseguir ser ótimo em tudo, mas nós precisamos trabalhar elas de forma igual para que a gente possa construir cada vez mais e mais o melhor ano da nossa vida. O melhor ano da nossa vida no trabalho, o melhor ano da nossa vida na nossa casa, no nosso casamento, na empresa como funcionário ou como patrão, na igreja. Nós precisamos de fato trabalhar, construir e ter essa atenção para as 7 áreas da nossa vida. E pensando nisso, o que eu planejei, o que eu organizei para a gente fazer para que a gente possa se aprofundar em cada uma dessas áreas da nossa vida? Eu vou fazer uma semana de lives no Instagram do dia 19 ao dia 25 de janeiro. E aí o que eu fiz? Eu convidei 7 pessoas, cada uma especialista em uma dessas áreas que eu citei aqui para você hoje. Nós vamos fazer essa semana de live todos os dias, às 7 horas da manhã, começando no dia 19 e terminando no dia 25. E durante esse período nós vamos abordar todas essas 7 áreas da nossa vida. Eu vou entrevistar essas pessoas e vou extrair delas todas as informações que nós precisamos para governarmos as 7 áreas da nossa vida, para que a gente possa construir um 2025 de sucesso, ou seja, fazer com que 2025 seja o melhor ano das nossas vidas, tá bom? E sabe o que é melhor? Isso vai ser de graça, tá? 0800. Então, o que você precisa fazer? Eu deixei aqui no primeiro link da descrição desse vídeo um link para você entrar no grupo da Escola de Propósito. É por lá que nós vamos fazer toda essa comunicação da semana de lives. Eu vou mandar o link de cada aula, você vai poder ter acesso à gravação dessas aulas e você também vai ter alguns materiais extras para você poder
acompanhar, ou seja, a gente vai fazer alguns e-books, algumas coisas assim para você poder ter esse conhecimento aprofundado de cada área para que você possa de fato construir esse 2025 aí e fazer com que ele seja o melhor ano da sua vida. Então, o que você precisa fazer agora? Você precisa se inscrever nesse canal, deixar um like, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam construir o melhor ano da vida delas e clicar nesse primeiro link que está na descrição aqui desse vídeo. Você vai cair num grupo do WhatsApp da Escola de Propósito e por lá, a partir do dia 19, nós vamos começar essa semana de lives 2025, o melhor ano da nossa vida. Então não deixe de participar, porque tudo isso que nós temos feito é para que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra, assim como Deus já nos prometeu. Então até a nossa próxima aula e tchau!